Depois eu falo o versículo. Capítulo 4, versículo 2. Colossenses 4, versículo 2, fala assim: continuem a orar, vigiando em oração, com ação de graças. Amém? Quando a palavra fala-nos continue a orar, persevere a oração, orai, né, sem cessar, não quer dizer que você não é isso, né? Mas é você continuar nesse espírito de oração. Amém? É você continuar ligado com Deus. Eu estou dirigindo o meu carro ali, estou sozinho, né? Não estou conversando com ninguém. Eu estou ali orando, conversando com Deus, pensando numa palavra. Amém? Talvez estou até orando ali em línguas. Não vou fechar o olho, né? Mas estou ali orando, estou em espírito de oração. Amém? Estou lá, a irmã, o irmão, né? Está lá limpando a casa. Amém? Está lá fazendo um almoço. A pessoa está em espírito de oração. Não é verdade? Então a oração não é só quando eu vou lá dizer, agora eu vou lá orar. Aí eu dobro o joelho, fecho o olho, aquela oração. Oração, já falamos, oração é uma vida contínua, né? Então não pode parar de orar. Persevere em oração, aí fala, vigiando ou velando nela com ação de graças, né? Quer dizer, a gente não pode ser só aquela pessoa que pede, mas também tem que ser aquela pessoa que agradece, não é verdade? Agradece, aquela pessoa que também reconhece a bênção, dizendo, irmão, pedir um testemunho. Irmãos, eu me recuso diante do Espírito de Deus a acreditar que nesse mundaréu que nós estamos aqui na igreja de manhã, não tenha um testemunho. Eu me recuso diante do Espírito de Deus a achar que isso é verdade. Eu não acredito nisso. Mas por que a pessoa não conta? É porque eu tenho vergonha. É porque vão gravar o testemunho. Falta o quê, irmãos? Falta um pouco mais de ação de graça, né? E às vezes tem aquela pessoa que sempre conta testemunho, até não gosto muito, porque senão parece que só aquela pessoa, né? Parece que só aquela pessoa é abençoada. Não é, alguém fala assim, não, para um pouco no testemunho, deixa para os outros também, né? Mas os outros também tem que aproveitar a oportunidade, tem que ter o quê? Ação de graça. Nós já vimos aqui uns que a murmuração atrai demônios, né? A murmuração, ela não é bênção, amém? Né? Às vezes eu estou ali no carro com as minhas filhinhas, né? Às vezes elas começam a murmurar uma coisa, tá calor, não sei o que, não sei o que lá. Puxa, mas a gente foi num passeio, né? Chegou antes, não é verdade? Ali está esperando abrir lá o negócio lá para nós passear, ou um aniversário, que seja, né? Está esperando, vai estar calor, mas não sei o que, não já dou uma bronca. A vontade de falar, sabe o que é? Eu não saio nunca mais fazer nada com vocês. A vontade dá, né? Eu não faço, mas a vontade de falar dá, porque ingratidão, irmãos. E às vezes até alguns passeios que eu já fui fazer em alguns lugares, começa a murmuração no carro, já cansei, eu dou a ré e volto para casa, pronto. Mas eu não avisei antes, eu não falei com antecedência de sair de casa, estou dando a ré aqui, tchau. Só que daí eu perco, né? Porque às vezes elas têm férias do colégio, férias da escola, eu não tenho férias, é difícil o dia que eu tenho, ou a semana que eu tenho, né? Para passear, difícil. Aí eu me prejudico por causa da murmuração delas. Então tem que ter o que? Ação de graça. Mas está calor aqui no carro. Nós estamos indo passear. Glória a Deus pelo passeio. O calor é só um momento. Mas chegamos cedo, está muito quente. Glória a Deus pelo passeio que ainda não começou. Né? E o calor é apenas um momento. Depois tem que tomar banho. Amém? Porque tem que ter, senão isso até você pode perguntar para os médicos, murmurar vicia. O cérebro da pessoa que murmura, o cérebro da pessoa que muito fala palavras ruins, ele fica alterado. Literalmente, murmurar vicia. Só você estudar, né? Eu estou falando, murmurar ele vicia. O cérebro parece que fica programado só para ver o ruim. Então a palavra fala, gente, vocês não podem parar de orar, viu?
Vocês não podem deixar de orar, mas vocês têm que estar sempre vigiando com ação de graças. Você tem que testemunhar, você tem que contar, você tem que falar, você tem que dizer. Ah, mas não tem testemunho, então vamos pegar, vamos fechar a igreja e vamos embora. Eu vou dormir em casa, vou ver televisão, vou jogar videogame, vou passear, vou pescar. Eu tenho mais coisas da minha vida. Como assim não tem testemunho? Tem, mas o que a pessoa tem o que? Às vezes vergonha, ou não quer contar, ou não quer dizer, na verdade. Então tem que dar. Você vê que é bem a palavra, né? Eu já tinha preparado. A igreja precisa ser mais grata, ter mais ação de graça. Então, encerrar a gravação e pedir quem vai dar testemunho, só para dar na cara do diabo. Mas eu não vou fazer isso. Você que faça na próxima vez. E aí, pastor? E aí o versículo vamos ler o 5 aqui que fala assim, né? Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo, né? E aí vem o 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Então você viu? Agradável não é no sentido tipo assim na música, eu vou ser o camaleão, sabe? Eu vou ser aquela pessoa que vou me adaptando conforme o ambiente. Se eu estou num ambiente de gente boca suja, aí eu vou lembrar de umas piadas sujas, nada disso, tá? Se eu estou num ambiente de murmurador, aí então eu também vou murmurar. Não é isso, não é isso que significa agradável, né? Mas ele fala temperada com sal, ou seja, o sal, né? Aqui que a gente faz a comida mesmo, o que ele faz? Né? Ele dá um sabor, ele realça o sabor do alimento, não é verdade? Ah, é bom um arroz, mas se não tiver sal nenhum, já provou? Só o sabor do arroz sem sal, né? Não é que ele é ruim, mas falta uma coisa. Faz lá um feijão, amém? E não bota sal, é bom o feijão, vai continuar todas as vitaminas, mas não falta, né? Para fazer um churrasco, né? Deus te abençoe aí, né? Se o homem prometeu, não deu, que Deus te dê picanha para te comer, né? E guaraná, cerveja não, né? Então o crente toma picanha e guaraná, ou água, né? Vai lá, mas a carne mais gostosa, mas bota lá, não bota um sal, é bom a carne, continua sendo aquele corte nobre, né? Você vê que picanha não é o mais nobre de todos, né? Mas não falta, né? Quem já não foi fazer a comida, se enganou, aí foi provar, está faltando sal, né? Que bom, pelo menos o sal, conforme o alimento, você consegue dar uma tapeada. Agora vamos ver o excesso de sal. É mais complicado, né? Às vezes faltou sal, às vezes você dá uma tapeada, né? Agora você tem muito sal, vai fazer o quê? Vou tacar água, vai ficar aquela golésima, aquela chimia de feijão, né? Então quer dizer, se é demais, vai fazer o que, amor? Vai fazer mal também, não é verdade? Ou por outro lado, pega um arroz super salgado, além do que deveria, né? Já faz mal. Ou uma carne muito salgada, quer dizer, vai para o outro inverso, não é verdade? Você vê que fica meio, pode ser a melhor carne, a melhor comida, fica estranho, na verdade. Por quê? Porque tem muito sal. Então é isso que a palavra diz, olha, você tem que ter sabedoria de Deus, você não pode ser nem o extremo e nem o outro, você não pode ir nem para um lado, nem para o outro, você tem que ser aquela palavra agradável, temperada com sal, quer dizer, né? Tem a noção ali, né? O sefragol, né? Para que fala aqui? Para que saibam como devem responder a cada um, viu? Como devem responder a cada um. Então não é a mesma resposta para todo mundo, e não é todo mundo que vai ganhar a mesma resposta, é de acordo com aquela pessoa. Eu vou dar aqui uma resposta, é só nós olhar para Jesus, né? Ele é o nosso modelo, ele é a nossa inspiração. Muitas vezes Jesus ele chegava, né, e falava, explicava, só faltava desenhar. Mas quando chegava outros, ele falava, né? Ele chegava assim: olha, diz uma coisa, tu é o Messias, com que autoridade tu fazes isso? Aí Jesus falou: deixa eu perguntar uma coisa para você, então, e o batismo de João? Era do céu ou era dos homens?
Aí eles foram lá, se nós falar que ele era dos homens, o povo nos apedreja, porque eles consideram João um profeta. Se nós falar que é dos céus, então ele vai dizer, então, porque vocês não aceitaram o batismo dele. Vamos falar que a gente não sabe. A gente não sabe. Então tá, então também não vou dar satisfação nenhuma para vocês. Toma. Não é verdade? Tinha outra vez que ele falava, quer dizer, muita, né? Tem vários, vai lendo, irmãos, né? As pessoas com quem Jesus estava, e ele estava sempre pronto a ensinar, só que às vezes tinha uma resposta que ele não dava. Às vezes ele pegava e dava umas lapadas nos dedos, que até ele se enfia no buraco, de vergonha. E outra vez não respondia nada. Amém? Então quer dizer, é isso. E é saber falar. Eu sempre digo, né? Também tem uns irmãos, também tem mais, na verdade, as irmãs, mas também tem uns irmãos, né? São muito tagarela, né? Aí eu sempre digo, eu não vejo na Bíblia mandamento, em nenhum lugar, que nós temos que falar mais. Mas eu acho um monte de versículo, né? Que tem que aprender a falar com moderação, né? Então a pessoa fala até, tem aquela pessoa que vem conversar contigo, fala até dos cotovelos, né? Aí fala, aí quando tu vai abrir a boca para falar, e já te atropela, meu Deus do céu. Eu digo assim, quer conversar comigo? Primeira coisa, tem que estar disposto a aceitar o que eu vou dizer. Se é para vir papear, falar comigo, até pedir oração que seja, né? Ou um conselho, e não está disposto a fazer o que eu vou te dizer, então não perca o tempo e não venha falar comigo, né? Porque depois você aí tu vai, e tem gente que está, toca o telefone, só um pouquinho, pastor, deixa eu atender, mas que falta de educação, não atende, conversa primeiro com o pastor, o obreiro, né? Depois não atende, só um pouquinho, irmão, tá? Oi, eu estou na igreja, eu já vou, mas falta de educação, irmão. Então, a pessoa fala muito, não é verdade? Então, não é errado a pessoa falar, como eu já disse, né? Falar de oração, descrever o problema. O errado é o que, irmãos? É só falar, na verdade? Eu tinha que estar mais pronto aqui para ouvir. Se é para falar, e não está disposto a seguir o conselho, então não vem pedir, e eu e você não perdemos tempo. Ou você e o obreiro não perdem tempo. Amém? Então, a pessoa que está destemperada, não sabe, né? Tem a hora de falar, mas também tem a hora de ouvir. Amém? Então, nós temos que meditar nisso aí, né? Às vezes a pessoa vem ali, meia hora de atendimento, 27 minutos, a pessoa te falou. Eu não concordo com isso. Não, pastor. Momento nenhum. Fala, deixa o outro dar uma palavra, anota, escreve, fala, amém? Tem que ser um diálogo, amém? E aí a pessoa tem o quê? Ela vai sendo temperada, amém? Então as nossas palavras têm que ser temperadas com sal, sabe como responder a cada um, né? Como eu falei, não vou ficar aqui, a Bíblia, eu falei, eu tenho pavor disso, não da Bíblia, tá? Mas dessas mentiradas, isso é só para se exibir, né? Mas tem pessoa que você vai mostrar o que na palavra de Deus e deixa Deus trabalhando, amém? Deixa Deus trabalhando. Eu falei, meu Facebook, se eu quiser encher de Bíblia, eu encho, é meu, melhor do que botar besteira, né? Mas às vezes aquela pessoa, você dá uma palavra para ela, às vezes a pessoa quer evangelizar um parente, né? A cada 5 minutos fica mandando um versículo. Irmão, deu para se estragar, que está cheio da paciência já. Manda um por dia, amém? Manda um versículo por dia, deixa Deus ir trabalhando no coração. Você já viu na parábola do semeador que não foi a quantidade de semente que produziu bons frutos, mas foi a terra boa em que a semente caiu? Porque cada semente, embora venha a ser menos do que, produziu 100 vezes mais, amém? Então eu te digo, irmão, não é a quantidade de semente, é a terra que ela encontra.
que vai produzir o quê? A diferença. Amém? Então deixa, né? Vai lá, semeia a palavra, não fica incomodando toda hora. Amém? Então a pessoa, ela vai se chatear. Depois que ela é crente, ela vai gostar de conversar de Bíblia, né? Vai gostar de conversar de coisas de Deus. Mas às vezes aquela pessoa que ela não tem de Deus, ela não tem Deus, ela não gosta muito, né? Se você lê 0 hora para ela, leu a Tititi, leu uma receita de bolo, leu o conto do Saci Pererê, lê a Bíblia, para ela é tudo a mesma coisa. Então, às vezes a pessoa não tem sabedoria. Lá em 1 Pedro 3, que nós daqui a pouco vamos pregar, até a palavra fala, mulher, se o teu marido não se converte no falando, viva! Né? Então, tem um lugar onde a gente fala, tem como saber responder a cada um, amém? Quando sentir necessidade, né? Eu até compartilhei um vídeo lá da nossa deputada, né? Um monte de coisa, todo mundo vai lá, curte, compartilha, bota nele. Esse vídeo que eu compartilhei, 2, 3 lá só curtiram, o resto parece que esqueceram, né? Ela falava sobre uma pessoa aí, a nossa deputada falava, né? Na Bíblia, né? Uma pessoa que falou que Jesus era não sei o que, não sei o que lá. Aí eu compartilhei, acho 2, 3 pessoas curtiram. Parece que para todos os meus amigos o vídeo ficou invisível. Que legal, né? É porque nesse vídeo ela falou um pouco mais forte, na verdade, na Bíblia, amém? Que Jesus, ele é o que a palavra de Deus diz que ele é. Não é nem isso, nem aquilo outro. Fiquei só cuidando. Vê como é que legal, né? Tu bota uma foto que tu foi num seu lugar, ou a pessoa que deu stories, até no Instagram, lembra que tem e tal. Aí tu bota uma coisa séria, a pessoa parece que fica assim. É coincidência, né? Mas às vezes a pessoa tem que ser o quê? Um pouco mais firme, amém? Mais firme, falar, defender o quê? Aquilo ali com a palavra de Deus. Então, é importante, a palavra fala, para que saibais como dever responder o que a cada um, amém? Então, você viu? É essa sabedoria que nós precisamos orar, sermos gratos, amém? E não deixar, né? Nem sal demais. Você não é fabricante de charque e nem sal de menos, né? A não ser que seja enfermeiro e trabalhe no hospital, tá? Fora isso, bota lá com moderação. Aí, nós vamos lá para 1 Pedro, que eu citei, capítulo 3. 1 Pedro 3, né? Nós também somos o sal da terra, né? Amém? O sal da terra. Se perde o sabor, não serve para nada. Se quer se aparecer demais, ninguém engole. É isso aí. Então tem que ser o sal, né? Uns são mais duros, pastor. São o sal grosso. Mas não é mal educado, né? Vocês, como eu digo, né? Ser firme, ser direto ao ponto, não significa ser mal educado. Não, isso é outra coisa. 1 Pedro 3, claro que aqui eu vou pegar o trem andando, tá, irmãos? Depois vocês podem ler, porque Pedro ele fala muito sobre a boca, sobre a língua. E vi quem é que foi Pedro, na verdade? Quando, antes de se firmar o próprio Evangelho, se lembrou de Pedro, né? A maioria das pessoas lembrou de Pedro, lembra do falador, do linguarudo. Só que essa emoção não esquece que foi uma fase da vida de Pedro. E não é justo nós olhar só ele pela fase que ele não era firme ainda completamente. Amém? Mas a maioria de nós lembra de Pedro falador, linguarudo, não é verdade? Só que depois que ele se firmou, mas ele não foi mais isso não. Então é injusto, né? Lembrar só de Pedro daquela fase da quando a pessoa é estourada. Mas Pedro também era estourado. Tá, meu amigo, de qual Pedro tu fala? Do de antes ou depois da conversão? Dos evangelhos ou das cartas? Porque o do livro de Atos e das cartas, que homem bênção de Deus. E olha o que ele fala aqui sobre as palavras, 1 Pedro 3, capítulo 15. Fala assim, o capítulo 3, versículo 15. Ele fala assim, ó: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Mesma coisa que Paulo fala, ó, estando sempre preparados para responder
a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Ô irmão, vai dar uma palavra lá. Ah, não tenho palavra. Tu não é crente? Deus não fala contigo? Devia ter uma palavra assim. Talvez você fique nervoso de chegar ali em público e falar. Tudo bem, né? Não é prático às vezes, não é todo dia. Mas dizer, eu não tenho nada, deveria ter. Eu falar, irmão, no final do culto eu vou gravar um minuto, cada um de vocês vai dar uma palavra, vou gravar aqui. Não, pastor, eu não tenho. Não, Deus não fala contigo? Você não lê a Bíblia, você não anda com Jesus? Tu não tem Jesus no teu coração? Tenho, pastor. Então, como assim eu não sei pregar? Sabe, amém? Talvez você fica tímido, tem um pouco de vergonha, talvez a câmera deixa a pessoa meia, talvez não tem prática, como eu falei, né? Você fica meio ali envergonhado, tudo bem, aí é outra história, né? Mas a pessoa tem que falar assim, amém? E a palavra, você viu? Paulo falava e Pedro repete, né? Santificar é Jesus no vosso coração, para que vocês sempre possam responder quem te perguntar a razão da nossa esperança, amém? Porque tu é crente, só um pouquinho eu vou ligar para o pastor pregar para ti. Não, ela perguntou para ti, irmã. Faz oração por mim, só porque eu vou lá ligar para o grupo da intercessão. Eu não pedi para o grupo da intercessão, pediu para ti. Tu pode aqui no aniversário, aqui nos parabéns, tu pode dar uma palavra, só porque eu vou ligar para o obreiro ver se ele pode vir. Não mandou o obreiro vir, mandou você. Morreu uma pessoa lá, pastor. Não é da igreja, mas pediu para ele dar uma palavra lá. Só porque eu vou ligar para o pastor obreiro, não tem que ligar para o pastor obreiro, mandaram você dar a palavra, amém? Vai lá e abre a boca e deixa Deus usar. Tem que estar sempre o quê? Preparado. Você vai preparado agora. Alguém pergunta assim, tu veio da igreja? Veio. Por que tu é crente? Só porque eu vou te passar o WhatsApp da igreja. Não é para passar o WhatsApp da igreja antes. Primeiro tu fala por que você é crente. Aí você fala, inclusive agora então eu vou te passar o WhatsApp para te se informar dos horários, amém? Eu vou marcar para o obreiro te visitar, não é para o obreiro te visitar, vai você. Olha, eu vou te passar o WhatsApp da igreja aqui e tal, tu mora onde? Te importa se um dia eu for lá dar uma palavra para ti? As pessoas são muito envergonhadas, como eu falava, né? Na época do mundo não tinha vergonha. Vai lá, vamos lá tomar cachaça. Eu tenho vergonha. Não era assim. Vamos no carnaval. Eu sou tímido. Tá bom. Vamos lá na feitiçaria. Não dá, eu tenho vergonha de falar em público, eu não me sinto preparado. Era assim, mano? Mas, pastor, eu pelo contrário, eu era sem vergonha. Sem vergonha e sem timidez, tem as duas coisas. Não é verdade? Aí se converte, vem para Jesus, fica cheio de vergonhazinha. Eu não me sinto preparado. Eu não sou capaz. Eu não tenho condição. Mas vai te firmar com Deus então. Para o diabo você fazia. Por que para Deus não pode fazer? Amém? Eu vou ir com vergonha, eu vou ir gaguejando, eu vou ir. Talvez errando umas palavras, eu vou ir. Talvez ninguém vai aceitar, eu vou ir. Por quê, pastor? Porque antes eu ia pelo diabo. Agora eu vou o quê? Enviado pelo Espírito Santo. Eu vou falar o que? A palavra de Deus. Então Cristo está santificado no meu coração. Quando me perguntarem qual a razão da minha esperança, eu vou falar. E eu vou dizer. E se prepara que vai demorar. Amém? Então muitas vezes falta isso para vocês, os membros da igreja, né? Você é muito tímida, muito envergonhada. Oi aí, já caiu, né? Muito retraída. Mas quando era para o diabo não tinha vergonha. Irmão, vamos fazer a roupa de Deus. Eu não sou capaz. Mas para o capeta você ia. Vamos lá na bodega. Eu não sou capaz, não me sinto digno. É assim? Perderam até a natinha, até a voz. Era assim ou não era, irmãos? Não era, na verdade. Nós dizia bem faceira envergonhar
O capeta nos envergonhava, mas nós ia, na verdade. Vamos lá fazer fofoca? Não dá. Eu não me consagrei ao demônio da fofoca ainda. Não sou capaz. É assim? Mas fofocava até pelos ouvidos. Se morresse era 3 caixão, né? Não é 2, pastor? Não, porque a língua dava 2 voltas. Não é o corpo e 2 caixão para a língua, né? Aí vem para Jesus. Ai Deus, não me sinto capaz. Quem eu sou? Mas para o capeta tu ia. Então eu vou responder. Amém? Eu vou deixar Deus me usar. Eu vou deixar de fazer o quê? Me dá essa esperança que eu vou responder. Amém? Olha que palavra linda, né? Então, 1 Pedro 3,15 fala: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, e estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Aí você fala assim, mas faço isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Entendeu? Eu vou calar a boca dos perseguidores pelo bom testemunho. Já falei isso aqui, não, moça? Eu não me preocupo se o diabo mente sobre mim. Eu me preocupo se o que ele falou é verdade. Porque mentir é o que ele faz. Agora, se ele tem razão para acusar, aí o problema é comigo, amém? Vou me consertar com Deus. E olha quem, volto a falar, mas olha quem é que está falando isso. Ah, Pedro é estourado, Pedro é o falador, é o linguarudo. Ah, eu sou assim mesmo, mas Pedro também era. Tá, mas meu amigo, qual Pedro? Dos evangelhos ou das cartas? Porque o das cartas, você pode ver no meio, falava sobre humildade, falava sobre dar um bom testemunho, amém? O cara que puxou espada, tá, mas nos evangelhos, depois não fez mais isso, né? O homem que ganhou 3.000 pessoas com a sua pregação, o homem de Deus que ele virou, não era perfeito não, né? Entendeu? Mas a pessoa ficava muito naquele estereótipo, né? Pedro era falador, linguarudo, então, eu também posso ser, porque, mas meu amigo, vai para as cartas, então. E ele fala, gente, vocês vão calar a boca, vocês vão deixar envergonhado quem fala mal de vocês, pela tua atitude, pelo teu bom testemunho. Falem, né? Eu não vou xingar, esbravejar, xingar, falar palavrão, está amarrado, né? Não, vocês vão falar. Quando eu te perguntar a razão, tu vai dizer, eu tenho esse, você vai usar as palavras, amém? Aí um pouquinho para trás, ainda em Pedro, né? Só que no capítulo 2, versículo 21, fala assim, está na hora de nós fazer oração já. 2:21 fala assim: porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Aí o 22 fala assim, ele não cometeu pecado e nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Olha, viu? Ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga juntamente. Diz o cara que cortou a orelha do outro para defender Jesus. Mas você viu a transformação dele? Olha o que o Espírito Santo fez na vida de Pedro, irmãos. Amém? E como eu falei, está cheio de versículos na carta de Pedro sobre a boca e o bom testemunho. Então, de novo, irmãos, né? Eu não sou advogado de Pedro, mas é injusto falar, o Pedro era estourado, então eu também posso ser. Se até Pedro que andava com Jesus era assim, porque eu não posso ser. Meu querido, antes de se firmar, depois não. Todos eles eram grandes homens de Deus. Todos. Amém? Claro. Sem contar o Judas, óbvio, né? Foram os outros 11, né?
a história que nós temos, que eles foram grandemente transformados pelo Espírito Santo. Amém? Pedro continuou comunicativo, mas não mais falador. Pedro continuou, irmãos, forte nas palavras, mas não o quê? Mal. Amém? Pedro continuou, falando bem, se expondo, como líder, um dos líderes, mas não o quê? Não para o mal. Não era perfeito, mas Deus transformou muito o coração dele. Então, realmente, quando Jesus falou, e tu te converter, confirma os teus irmãos, realmente na vida de Pedro se cumpriu essa palavra, É muito. Leia depois da carta de Pedro, você vê que lindo que é. Mas não é Pedro, é o Espírito Santo usando ele. E aí, volta lá no capítulo 3, é do ladinho, O 9 fala assim, depois que você quiser ter uma de casa, lê todo 1 Pedro, lê com essa visão, amém? De que ele foi esse apóstolo, mas aí foram os evangelhos. Olha a diferença depois. 1 Pedro 3, versículo 9. Só para nós terminar aqui e fazer a oração, fala assim, capítulo 3, versículo 9. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, ou seja, a oração, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Amém? Então não é falar assim, não é ser falso, mas é orar, como eu falo aqui, Deus, eu não abençoo o erro, eu não concordo, mas eu abençoo a pessoa que está no erro. Amém? Quer dizer, eu não estou concordando, com a pessoa, não. Eu estou abençoando ela, eu estou, orando por ela, eu estou intercedendo por ela, eu estou cobrindo ela com a palavra de Deus. Não quer dizer que eu concordo, sempre digo, mas eu estou cobrindo, eu estou orando. Ah, não, aquela pessoa muito má, ela tem que morrer. Não tem que morrer. Vamos falar, se o homem mau morre, não acaba a maldade, outro vai se levantar. Mas se o homem mau se converte, também não vai acabar a maldade, mas vai ter mais um para fazer o bem. Então, olha que palavra linda. E aí, para nós terminar aqui, no 10 fala assim, ele cita o Salmo, versículo 10, ele fala assim, pois, ele está citando um Salmo, se eu não me engano, é o 34. Pois, aquele que quer amar a vida, todo mundo quer, e ter dias felizes, todo mundo quer, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Você quer ser feliz? Quero. Quer ter uma vida boa? Quero. Começa cuidando com a tua boca, refreia a tua língua do mal e, não permite ou evite, que os lábios falem palavras enganosas. Se ensina ou não. O que passar disso é do maligno. Isso é extremismo. Chame do que quiser, eu chamo de Bíblia. E ali o Pedro está dizendo, não, gente, vocês têm que cuidar com a boca de vocês. Então nós temos que, como eu falei, orar, mas também tem que ter a ação de ser gratos. Procurar ser gratos. O que mais? Nós vimos também ali a importância, como nós vimos ali, temperado com sal, para que nós possamos responder. Eu não sei. Falei, para com isso. Quando era para o bailão, para o capeta, para coisa errada, tu ia e não estava nem aí. Não tinha nem vergonha e nem timidez. Agora para Jesus ficar, para com isso, mano. Isso é falsa humildade. A humildade fala, eu não consigo, mas se Deus me capacitar, eu consigo. Eu não tenho condição, a humildade fala, mas se Deus me der a condição, eu vou ir e vou fazer o que? Para a glória de Deus. Isso é ser humilde, é reconhecer o meu limite, mas é fazer Deus me ultrapassar o limite, porque a glória é para Ele. Amém? E o que mais que nós aprendemos? O próprio Senhor Jesus, uns inocentes
Às vezes a pessoa fala assim, mas nem Jesus agradou todo mundo. Tem, mas ele era santo, né? Ele era santo, ele realmente, ele, quando alguém contradizia ele, quem estava errado era a pessoa e nunca ele, né? Às vezes eu vejo pessoas dando mau testemunho do evangelho, porque também nem Jesus agradou todo mundo. Não, é diferente. Jesus não trocou o marido por outro. Jesus não botou a mão lá, dividiu a igreja, né? É bem diferente. A gente vê uns, né? Para que isso, não é verdade? Não. Então, não podemos aqui declinar-nos, e a nossa boca tem que ser boca de bênçãos. Não podemos amaldiçoar, mas abençoar, né? E cuidar, né? Quem quer amar a vida e ter dias felizes, refrenem o mal e evite que seus lábios falem palavras. Depois vai falar um pouquinho mais, né? Vocês podem ler o resto, mas eu vou parar aqui. Bem? Então, Deus abençoe você de casa.